Uma vez que os níveis de oxigênio atmosférico estavam altos o suficiente, a camada de ozônio se formou e então a Terra podia ser habitada pela vida vegetal. As plantas são os seres vivos mais importantes da Terra. Visualize um mundo sem a presença delas. Veríamos algo assim, sem cor e sem vida em nenhum lugar. Esta paisagem rochosa e árida era real há cerca de 505 milhões de anos atrás. Então, o sistema ecológico teve que começar do zero e as plantas fazem o primeiro movimento em direção à Terra. Mas elas demoraram muito para cada comunidade vegetal se estabelecer e esverdear a terra árida. A colonização do solo abriu caminho para o desenvolvimento da vida animal, desde as menores formigas até os maiores dinossauros. Então, quais foram os primeiros desses pioneiros verdes a conquistarem a Terra? Este é mais um episódio formativo da história da Terra que você confere aqui, no Pré-Histórico Wildlife. Na maioria das vezes, não prestamos atenção na ecologia do nosso planeta, mas isso é tão importante para mim quanto para você. Porque é graças às plantas terrestres que temos o oxigênio para respirar. Elas fornecem recursos e habitats para animais e influenciou o clima em escala global. Então, como eles chegaram na Terra e dominaram a paisagem que antes parecia morta? O mundo vegetal deixa relativamente pouco para trás no registro fóssil, de modo que os pesquisadores suspeitam de que mesmo os fósseis mais antigos de plantas não representam a primeira flora. Portanto, o registro fóssil de plantas terrestres não são partes de seus corpos, mas sim seus esporos, aquelas partículas que as plantas antigas costumavam produzir e que vemos em samambaias atualmente. Sob microscópios de alta potência, podemos ver facilmente que eles foram de fato adaptados para a vida na Terra. O pólen não existia quando as primeiras plantas começaram a se mover pela Terra, mas as plantas não brotaram no solo infértil de forma natural. O processo biológico foi simples, mas de longa data, e as primeiras plantas apenas preparou o cenário para o mundo botânico que conhecemos hoje. Por muitos milhões de anos, tudo existiu sob o mar. Cianobactérias foram os primeiros organismos unicelulares fotossintéticos que estão vivos há pelo menos 3 bilhões e meio de anos em colônias debaixo d'água. Suas células continham clorofila, o pigmento verde que estava transformando a luz do sol em alimento e enchendo a água de oxigênio para depois acumular na atmosfera. Há pelo menos 1 bilhão e meio de anos atrás, surgiu um segundo grupo de organismos fotossintéticos, as algas. Elas são eucariotas, o que significa que têm estruturas especializadas dentro de suas células chamadas organelas. Um tipo particular de organela, o cloroplasto, é compartilhado por todas as algas e plantas terrestres. É aqui que vemos os estágios iniciais da fotossíntese na célula. Assim como os animais terrestres evoluíram de animais aquáticos, as primeiras plantas terrestres tiveram sua ancestralidade das algas verdes, mas a vida na Terra é uma batalha constante contra a gravidade. Bem, você precisa ter uma estrutura interna adequada para lutar contra a atração dessas forças e proteger seus órgãos internos. No caso das plantas, elas precisam ter um sistema de suporte que as mantenham acima da Terra. A primeira vez em que a Terra ficou verdejante foi com vegetação semelhante a musgos, enquanto plantas mais complexas como arbustos e árvores evoluíram posteriormente. No reino vegetal, temos duas divisões de plantas que se originaram em escalas de tempo diferentes. As plantas não vasculares semelhantes a hepáticas foram as primeiras plantas terrestres que surgiram no intervalo do Cambriano Médio ao Ordoviciano Inferior. E foi a mesma época quando o desenvolvimento de espécies animais multicelulares decolou. Essa vegetação primitiva não possuía estruturas de vasos de transporte, mas tinha um material um pouco mais simples para a mesma tarefa. As plantas não vasculares não podem sobreviver sem o contato com um copo de água, e logo secarão e morrerão se não houver umidade ao seu redor. Essas restrições significam que quando as primeiras plantas começaram a conquistar a Terra, elas não podiam se espalhar por todo o planeta.
Já as primeiras plantas a realmente lutarem contra a gravidade são chamadas de plantas vasculares, que surgiram no fim do Ordoviciano e início do Siluriano. Esses vegetais desenvolveram tipos de tecidos especiais para mover água e nutrientes para todas as partes da planta. As plantas vasculares possuem tecidos de xilema e floema para transportar água e nutrientes ao longo do interior do caule da planta. Esses tecidos vasculares funcionam como um esqueleto fortalecedor da planta e permite que elas cresçam e lutem contra a gravidade na Terra. Com base no que hoje chamaríamos de plantas vasculares, os fósseis mais antigos datam de 432 milhões de anos atrás e pertencem ao gênero Cooksonia. Elas apresentam hastes ramificadas, mas nenhuma folha ou raiz. Cooksonia floresceu muito bem em toda parte da Euramérica e Gondwana. Ela deu um grande passo em direção a um mundo verde. Essa primeira flora se diversificou em 5 espécies, inclusive uma viveu aqui no Brasil. Naquela época, em 406 milhões de anos atrás, a bacia do Paraná foi posicionada no sul de Gondwana. Essa planta era uma parte importante da flora na Terra, pelo menos o Devoniano inferior. Cooksonia tinha apenas alguns centímetros de altura e uma estrutura muito simples. Seu corpo consiste em um caule que se monta várias vezes e cada ponta ramificada termina em pequenas esferas nas quais os esporos se formam. No entanto, em algumas espécies a estrutura ramificada é cheia de listras escuras, que foram interpretadas como tecidos vasculares. Enquanto Cooksonia estava bem adaptada aos ambientes costeiros, relatamos o primeiro ecossistema terrestre bem preservado dos depósitos de Rhynie Charter na Escócia, que preserva uma planta mais ramificada do que Cooksonia. Rhynia viveu em uma fonte termal vulcânica e cresceu verticalmente até 20 centímetros de altura, e não tinha folhas verdadeiras. Os caules eram arredondados na seção transversal e tinham brotos aéreos fotossintéticos. As raízes estavam ausentes, mas em alguns locais, o caule que cresce no subterrâneo horizontalmente apresentava protuberâncias de rizóides unicelulares rastejando pela superfície do solo para captar água. Esses tufos tinham a mesma função da raiz, mesmo sem a estrutura da raiz. Rhynia era abundante no solo tanto numericamente quanto em termos de cobertura no solo. Suas projeções aéreas eram mais diversas do que nunca para dar um cenário de vida para o ecossistema da Escócia. Rhynia cresceu em associação com outras plantas vasculares e podia resistir à competição com outras espécies dentro do ecossistema. Entre elas estava a planta Asteroxylon de 40 centímetros de comprimento. Essa é mais relacionada aos musgos de hoje e cresceram em áreas alagadas de seu habitat. A planta tinha sistemas de enraizamento baseados em rizóides igual Rhynia, e ela mantinha suas caixas de esporas no alto. Os esporângios são grandes, sustentados por caules ainda mais grossos do que seus primos. O caule dessa planta é coberto por projeções pequenas semelhantes a escamas ou espinhos. O sistema vascular de Asteroxylon contém células com baixas resistências hidráulicas e tinha estruturas em formas de arco em seu núcleo, que permitiu que as células individuais tenham grandes áreas para que a água passe de uma célula para outra. Asteroxylon podia mover uma grande quantidade de água graças às suas cavidades. No entanto, isso teria deixado essas plantas particularmente vulneráveis a danos por evapotranspiração excessiva. Essa planta carecia de quaisquer recursos de segurança para evitar danos permanentes, mas a evolução do tecido vascular altamente condutor precede o aparecimento de adaptações para aumentar a segurança no transporte de água. Asteroxylon é sem dúvidas a planta mais complexa do ecossistema do Rhynie Charter, e ainda assim estavam sujeitas a pequenas poças de água. Embora estavam começando a se desenvolver, elas não eram os maiores organismos aqui. Enquanto as plantas terrestres ainda eram as crianças relativamente novas no bloco evolucionário, as gigantes tinham apenas 8 metros de altura. Essas foram as altas torres de vida vegetal que surgiram na Terra há cerca de 400 milhões de anos. O organismo, que inicialmente foi bastante misterioso, é conhecido como Prototexaires e se elevaram acima de suas plantas vizinhas. Essas torres gigantescas de fungos teriam se destacado em uma paisagem escassa de outras plantas altas.
O impacto da evolução das plantas e seus fungos simbióticos no solo daquela terra primitiva ajudaram a tornar o bioma de nosso planeta tão complexo e diverso como é hoje, e é evidência de que a Terra foi moldada por mais do que processos físicos. A flora primitiva da Escócia preserva o ecossistema terrestre mais antigo e informa nossa compreensão da evolução vegetal e do tecido de transporte de água em plantas terrestres. No entanto, nosso conhecimento da estrutura e do desenvolvimento dessas plantas ainda é rudimentar. Esta foi a era em que as plantas colonizaram nosso planeta sem vida. Elas moldaram o mundo ao seu redor e, com o tempo, evoluíram junto com a lama, dando aos rios canais estreitos e sinuosos, ilhas e planícies de inundação, criando mais habitats para as coisas verdes e os animais que se seguiram. À medida que o Devoniano tardio progredia, os musgos começaram a crescer muito mais e se tornaram mais adequados para lutar contra a gravidade na Terra. Já os fungos gigantescos não tinham lugar neste mundo em constante evolução, e em vez disso, as plantas começaram a criar raízes aliadas a um sistema vascular totalmente integrado e tomaram o lugar dos fungos quando desenvolveram algo extraordinário: a madeira. Esta é uma adaptação que permitiu às plantas crescerem até tamanhos máximos em uma variedade de ambientes, mudando o destino da vida vegetal na Terra pelos próximos 400 milhões de anos.